Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira um pouco nublada aqui na Bahia, no litoral norte da Bahia, para comentar e recomendar mais um bom livro para vocês. O livro de hoje é muito interessante, vocês vão com certeza lembrar do ator. O nome do livro chama-se Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, um breviário de uma aventura, o subtítulo dele, né? O autor desse livro chama-se Max Fercondini. Daí a foto dele, vocês vão lembrar bem quem é Max Fercondini, porque ele foi ator da Globo, né? E ator de novelas e filmes por 15 anos, até ser demitido numa daqueles processos de enxugamento que acontece muito em empresas privadas, e a Globo também não se furtou a isso nesses anos todos de existência, né? Então, isso já foi o primeiro choque dele na vida dele, né? Fora esse, que é relatado no livro, ele fala também de um fato importante na vida dele nesse sentido, que foi a separação da sua companheira, né? Que mudou bastante a vida dele, ele narra nesse livro. Esse livro é muito interessante, gente. É sobre as aventuras dele, sobre a vida dele, né? É um rapaz jovem, né? Um jovem também escreve muito bem, né? Navegador, piloto. Vocês vão ver aqui no decorrer da descrição desse livro breve que eu vou fazer, e eu vou destacar alguns momentos que eu achei, algumas passagens que eu achei muito bacana, né? Bom, então, começando pelo autor, como eu sempre faço, né? Já estou comentando um pouquinho a respeito dele, mas aqui na orelha tem um resuminho bacana que eu acho que vale a pena colocar aqui nesse vídeo. Então diz assim, ó: Max Fercondini começou a trabalhar aos 14 anos de idade em televisão, transitando pelas funções de ator, apresentador e diretor. Tornou-se piloto privado de aviões aos 22 anos de idade e aos 29 realizou a sua primeira expedição aérea pelo Brasil. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Percorreu mais de 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul, vivendo em um motorhome por 6 meses consecutivos. Habilitou-se como velejador aos 32 anos e há 5 anos vive a bordo de seu veleiro na Europa, o Eilin, né? O nome do veleiro dele. Max tem experiência por navegar na costa do Brasil, da Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Itália, Martinica, Bonaire, Curaçao, Santa Lúcia, Gibraltar, Açores, Córcega, Sardenhas e Ilhas Baleares. Não é pouco, né, gente? Com 3 travessias oceânicas no currículo, da qual uma ele narra nesse livro de forma brilhante, o autor soma mais de 20 mil milhas navegadas até o lançamento de seu segundo livro. Quer dizer, ele começou com motorhome, né? Aí fez várias viagens pelo Brasil. Depois ele começou com aviões, né? Avião pequeno, enorme, pequeno, ele teve 3, 4, né? E um deles foi com a mãe dele, né? Ele comprou de parceria com a mãe. Eu achei isso tão interessante, que a mãe dele é médica, né? Aposentada, paulista, mas assim, gosta também desse tipo de aventura. E por fim ele se dedicou à vela, né? Que é justamente o objetivo, vamos dizer assim, desse livro. Então eu vou começar um pouco de trás para frente esse comentário, porque tem uma coisa que logo no final do livro, que ele agradece, né, as pessoas que o ajudaram na vida e tal, e a construir esse livro, e as aventuras dele, que não são aventuras, né, gente? São aventuras, mas no sentido, não no sentido translocado, né, do termo, né? Aventuras calculadas, né? Quer dizer, todas as viagens que ele fez, tudo que ele faz é calculado, é com tecnologia, é com pesquisas, muitas vezes foi acompanhado e tal. Então, assim, ele dedica, né, e faz um agradecimento nesse livro à mãe dele. E eu achei tão bonito, ele diz assim, ó: por fim, e mais do que especial, agradeço e dedico esta obra à minha adorada mãe, Márcia Kablukov, que, sem sombra de dúvida, é a minha maior inspiração e a pessoa responsável pela formação do meu caráter. Eu achei isso muito bacana, esse reconhecimento, né, que ele fez, e esse agradecimento à mãe. Então, assim, esse livro, gente, é cheio, como sempre, as pessoas que se dedicam ao mar e esse tipo de aventura, é cheio de filosofias, né? Então eu vou colocar algumas aqui para vocês, pinceladas do livro, que o livro é belo, sabe? Tem 300, quase 400 páginas, né, o livro. E é muito ilustrado, sabe? No meio tem várias e várias fotos lindas desses passeios, dessas aventuras dele, né? Então, assim, eu inclusive peguei umas 2 ou 3 aqui e vou me aventurar a fazer um desenho. Eu não fiz ainda, por isso que eu não estou publicando aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer uns desenhos que merecem. Então, voltando ao que eu estava colocando, a questão das filosofias, ele, entre tantas e tantas coisas que tem aqui, eu pincelei uma meia dúzia só, para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas ele diz assim, na página 50, assim, ó: como se diz entre os velejadores,
A gente não controla os ventos, mas é totalmente capaz de ajustar as velas e mudar o rumo de uma nova direção. Eu achei isso bacana, assim, né? Que vale para a vida da gente também, né? Noutra passagem que ele coloca aqui, porque ele teve ele comprou um barco no Mediterrâneo, né? Em Barcelona, e fez a primeira grande viagem dele, assim, foi sozinho, né? Solo, de Barcelona até Lisboa, né? Navegação sempre de cabotagem. Outra navegação que ele fez, e aí que é o que está no livro, inclusive tem um bônus, mais ou menos o último quarto do livro é sobre isso, é o diário de bordo da viagem que ele fez, né, dos Açores, dos Açores até o Caribe, né, ele fez com dois amigos dele, né, o Silva e o Carlos Silva e a esposa dele, a Sofia. Eles fizeram esse trajeto em 21 dias e ele colocou todo o diário de bordo nesse livro, que também é muito interessante a gente ler, né? E as experiências que ele passou nessa travessia de 21 dias no oceano, né? No Oceano Atlântico. Então ele diz assim, aqui mais na frente, ó, o mundo me parecia tão vibrante e ao mesmo tempo tão antigo. Há séculos o homem atravessa o Mediterrâneo, berço da civilização ocidental. Dele surgiram histórias, descobertas e inúmeras aventuras que puderam ser relatadas e passadas adiante e que, por força do destino, desapareceram com os que elas sucumbiram. De repente entendi que a vida pode ser resumida em uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. Como eu disse, é cheio de filosofia este livro, além de fotografia linda, né? Mais na frente ele teve narra a experiência que ele teve de ir de avião, né? As experiências, não sei se vocês se recordam, mas vários desses trabalhos dele, tanto no motorhome quanto de avião, né, pelo Brasil, foram retratados tanto no Fantástico como numa série televisiva também da Globo, né? Produzida por ele, dirigida por ele, né? Aos sábados, né? Isso faz algum tempo já. Então, numa delas ele foi até a Amazônia, né? O Acre, e lá ele conheceu uma tribo indígena e foi de avião, no avião dele pequenininho até lá, e de lá ele foi num barco pilotado por uma voadeira, né? Que a gente chama, né? Pilotado por um índio, né? Até essa tribo. Aí ele diz aqui uma parte da narrativa que eu achei fantástica. Ele diz assim, ó, aí ele diz umas coisas que eu nem sabia, e eu acho que talvez vocês não saibam. Mas no Brasil nós temos cerca de 300 etnias indígenas, num território que, se for somado, ocupa 12,5% do país. Entretanto, os índios Runicuim, que foi essa tribo onde ele foi, que na língua local significa povo verdadeiro, olha que lindo, podem ser considerados um dos mais remotos da floresta, onde ele foi, fez entrevista com os pajés lá e teve essa vivência muito bonita, né? Bom, outra coisa que ele fala aqui também a respeito das navegações dele, eu dei uma pincelada, que ele diz assim, ó, antes porém dessa parte aqui, deixa eu só narrar mais uma, que ele fala de Nietzsche, né, nas andanças dele. Ele diz assim, ó, como escreveu o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, quanto mais nos elevamos, menos parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Isso ainda ele falando das experiências aeronáuticas dele, né? Entendeu? Aí ele diz assim, ó, ainda sobre isso, um amigo dele perguntou, estava questionando, né, o que é mais interessante, o que é mais bonito, o que é mais prazeroso, você navegar nesses oceanos desse mundão ou você pilotar, né, um avião. E ele teve essas duas experiências grandes, né, o Max. Aí ele diz assim, ó, nesse aspecto posso afirmar que tanto voar quanto velejar me encantam. Entretanto, como é dito entre os pilotos, eu nem sabia disso, só quem voa entendem por que os pássaros cantam. Isso também é de uma beleza que eu achei fantástico, né? E aí, para finalizar, tem uma parte aqui um pouco comprida, mas deixa eu ler, eu acho que vale a pena para fechar esse vídeo aqui, que é um livro assim muito bacana, já muito bonito, eu recomendo demais para vocês que estão passando aqui pelo canal, ou aqueles que são mais assíduos, né? Ele diz assim, ó, ele aqui já é as experiências dele no mar, né? No Mediterrâneo, aqui foi no Mediterrâneo. Ele estava passando na costa ali de Portugal já, perto de Portugal, e aí ele diz assim, deslocando no horizonte, ele avistou, né?
bem na direção para onde eu apontava a proa do meu veleiro, avistei 4 mastros de uma embarcação. De longe, julguei que ela tivesse pelo menos 3 vezes o tamanho do meu veleiro, que o veleiro dele era grande, né? Não era um veleiro pequenininho não. Aquela visão, depois de tantas horas navegando sozinho, se apresentou como um bom presságio. Conforme eu me aproximei da embarcação, pude ler o nome Creola, escrito em azul escuro em seu casco branco. Como eu já navegava próximo à região metropolitana de Lisboa, como eu falei, já estava perto de Lisboa, consegui sinal do celular suficiente para acessar a internet e pesquisar sobre aquele distinto barco. Não seria difícil conseguir informações sobre um veleiro de 4 mastros em Portugal. Fiquei extasiado ao descobrir que o imponente navio no alcance dos meus olhos pertencia à Marinha Portuguesa, a mais antiga do mundo. A Marinha Portuguesa, ele disse, foi criada em 1313, 1317, que coisa interessante. E servia a nação no treinamento de jovens marinheiros que ingressavam na vida militar. Encantado com aquele encontro, saquei minha câmera para registrar a embarcação e imediatamente postei a foto em minhas redes sociais, fazendo referência à Força Naval Lusitana. A surpresa que eu tive algumas horas depois desse encontro foi receber em minha postagem uma mensagem dos administradores da rede social da Marinha Portuguesa, que continha uma emblemática frase comumente utilizada pelos marinheiros portugueses quando desejavam uma boa navegação aos seus colegas. Qual é a frase? Marchão e ventos de feição, saudações navais. Bonito isso, né? Eu não sabia que tinha essa saudação que eu estou reproduzindo aqui dos navegadores, né? Dos marinheiros portugueses de anos e anos, né? Séculos na verdade, né? Obrigado por terem vindo até aqui, gente. Curtam aí o vídeo, comentem o que desejarem, se inscrevam no canal se não estiver inscrito, né? E coloquem o sininho para receber as notificações. Um forte abraço.